Adoro vocês, suas dicas, que bom, menino, um beijo. Me tira uma dúvida, 38 semanas, o exame do cardiotoco foi para 170 BPM, normal? BPM, o batimento por minuto do bebê. Normal se você estiver em contração. Provavelmente, como você estava já fazendo o exame de cardiotoco, alguma contração tinha ali. Olha só, o batimento cardíaco fetal normal, quando você não está em contração, o habitual, vida tranquila. Você tá tranquila, seu bebê tá tranquilo, tem que variar na reta final entre 120 e 160. Tá tudo bem. Entenda uma coisa, o batimento cardíaco do bebê, gente, é sempre mais acelerado que o nosso. Não tentem comparar. Sempre vai ser mais acelerado que nós. O metabolismo é mais acelerado, enfim. Só que quando você chega em contração, toda mulher, no momento da contração, tem alteração de pressão arterial da mulher, da mãe, e alteração do batimento cardíaco do bebê. Assim que a contração passa, o batimento baixa de novo. Inclusive, lá no YouTube a gente tem um vídeo avaliando isso. Mas é assim que funciona, então... Bru, verdade que inserir o óleo de prímula ajuda no amolecimento do colo de útero, tá, minha linda? Não é do útero. O útero a gente não quer que ele amoleça, não. Que ele afine, enfim. Facilitando o afinamento do colo de útero, pode ajudar. Existem casos de gestantes que realmente com o óleo de prímula tem esse afinamento. Eu não gosto muito, não acho um método eficaz, tanto é que para as minhas gestantes eu prefiro recomendar a tâmara, o abacaxi, a relação sexual e outros, depende muito de caso a caso, e outras formas de afinar esse colo de útero do que o óleo de prímula. Mas para algumas gestantes funciona, só que ele é um pouquinho menos eficaz, entendeu? É um processo um pouquinho mais longo, mas pode ajudar, né? Tem a cápsula, tomar em cápsula ou inserir. Realmente eu acho bem pouquinho eficaz, então raramente eu indico isso até para as minhas gestantes como forma de indução natural. Todas as minhas gestantes fazem a indução natural, tá? Mas não costumo indicar, mas ajuda. Bru, verdade que o bebê cefálico com dorso à direita, o parto é mais complicado e demorado? Gente, não. Olha, eu não consigo entender de onde surgem, porque existem profissionais que falam isso para você também. Então, é complicado, por quê? O bebê, quando ele vai nascer, durante o trabalho de parto, ele desce, a gente chama de movimento parafuso. O bebê, ele desce rotacionando. Tanto é que mulheres que já passaram pelo trabalho de parto, vocês vão lembrar, quando a equipe vinha auscultar o coração do bebê com aquele sonar que a gente encosta na barriga, vocês com certeza perceberam que, ora, a equipe auscultava do lado direito, ora do lado esquerdo, porque o dorso do bebê muda. O bebê nasce com o dorso voltado para sua barriga. O que é o dorso? A parte de trás. O bebê nasce com as costas na sua barriga e o rostinho virado para o seu bumbum. Sabia disso? Essa é a posição de saída do bebê. Então, se ele está com o dorso à direita e à esquerda, tanto faz. Ele vai rotacionar igual um parafusinho para descer. Cesárea em fevereiro de 2024 e grávida de 37 semanas em fevereiro de 2025. Se não entrar em trabalho de parto, pode fazer indução ou é outra cesárea? Então, minha linda, geralmente o tempo que a gente tem saudável e seguro entre uma cesárea, tempo mínimo, tá? Entre uma cesárea e um parto vaginal, pra gente não ter risco de rotura uterina, de afinamento, enfim, é de pelo menos 18 meses, né? 1 ano e meio. Vamos ser de forma mais clara. É de pelo menos 1 ano e meio. E a gente não tem 1 ano e meio, né? A gente tem aí pouquíssimo mais de 1 ano de uma cesárea para o seu próximo parto. Então, provavelmente vai ser uma cesárea, uma nova cesariana, e realmente é o mais seguro, entendeu? Pelo curto espaço de tempo. Não é seguro, seu corpo ainda não se recuperou 100%, não é seguro vir de uma cesariana para tentar um parto vaginal, sentir as contrações uterinas, com menos de 1 ano e meio, entende? Estou tendo bastante contração de treinamento, 37 semanas, isso indica que ele vem? Indica que o seu corpo está se preparando, mas não que o seu parto está próximo. A contração de treinamento não é uma contração de fase latente, de início de trabalho de parto. Então, indica que ele vem? Sim e não. Indica que o seu corpo está se preparando, sim, empurrando o bebê para encaixar na pelve, empurrando o bebê para descer, está trabalhando para amolecer colo de útero no tempo, né, do seu corpo natural. Mas não significa que você vai entrar em trabalho de parto com as contrações de treinamento, entendeu? Contração de treinamento, contração de pródromos, não induzem trabalho de parto. Contração de fase latente inicia a dilatação, inicia um trabalhar para chegar em contrações de fase ativa, que são contrações realmente de trabalho de parto, entendeu? Então, indica que seu corpo está se preparando, mas não necessariamente que já vai acontecer
com as contrações de treinamento. Idade gestacional, no primeiro ultrassom, 40 mais 1. Hoje, no caso, né? No dia que você mandou a caixinha. Nas demais, 39 mais 1. Qual seguir? Nada de trabalho de parto. Sempre siga da primeira e leve ela como a sua base para as demais. Por quê? A cada idade gestacional, às vezes, eu posso ter um bebezinho que os pais são pequenos e ele não tem um desenvolvimento em tamanho, em comprimento para um bebê daquela idade. Como assim, Bruna? Eu sempre trago esse exemplo aqui. Eu tenho 2 crianças de 12 anos de idade. Uma delas é baixinha porque os pais são pequenos e magrinha porque é o biotipo dela. E uma delas é autona, uma criança de 2 anos, de 12 anos, igual meu irmão, por exemplo. Tem 12 anos, quando tinha 12 anos, ele tinha 1,70 já. Por quê? Os pais são altos, ou ele come bastante, enfim. Você entende que eu tenho 2 crianças na mesma idade, só que com desenvolvimentos diferentes? Isso acontece aí também. Leve sempre em consideração a primeira ultra. As demais relacionam com o desenvolvimento, mas... Bru, com 2 centímetros de dilatação, demora muito para aumentar ou vai de mulher para mulher? Vai de organismo para organismo. A fase de latência, que é quando a mulher começa a dilatação, então ali próximo ao seu primeiro centímetro, até os 4 centímetros, a gente chama de fase de latência. Não é trabalho de parto. Por isso é que a gente não tem uma evolução com ritmo, frequência acelerada. Não tem. A gente não tem nem contrações totalmente ritmadas muitas vezes. Tem mulher que fica em fase latente, do primeiro ao 4 centímetro, por algumas horinhas e já evolui para a fase ativa no mesmo dia. Tem gestantes que não, que demoram dias ou semanas. Quantas e quantas gestantes estão aí com 2 centímetros dilatado ou 3 desde as 30 semanas, 32 semanas? Então a fase de latência, ela não tem obrigação de seguir. Por isso a gente chama de latência e não de fase ativa. A fase ativa é a fase que a gente entra e engrena. Na fase de latência, que é essa que você tá, é o seu... Estou com corrimento, porém sem infecção. Necessário tratar com pomada vaginal? Mas corrimento toda gestante tem, entendeu? O que você tem que ficar atento é o tipo de corrimento. Provavelmente o que você tem, se não tem infecção, é um corrimento habitual de lubrificação vaginal, que na gestação a gente aumenta, tá? A lubrificação da gestante, ela tende a aumentar, então a gente tem corrimentos diários, às vezes em maior quantidade, e tá tudo bem, realmente não é infecção. Se não tem infecção, não tem por que tratar, entendeu? Agora, fique sempre de olho, corrimentos transparentes, esbranquiçados, ou amarelos bem clarinhos, sabe? Parecendo a clara de ovo ali, bem tranquilinha, são normais. Agora, corrimentos esverdeados, com grumos, né, que a gente diz, são pedacinhos, bolinhas ali no meio, que trazem coceira, ardência, que tem um cheiro fétido, são corrimentos característicos de algum tipo de infecção. Agora, se não deu infecção, se você fez exames, enfim, coletou material, não tem nada, não tem por que tratar. Estou com 36 semanas, meu bebê não virou. A possibilidade dele virar ou ter que fazer cesárea. Quando o bebê não está encaixado, a gente tem essa possibilidade dele virar. Então, tem bebê que vira quase próximo ao parto. Lógico, conforme a gestação avança, o bebê cresce e o espaço lá dentro para ele virar diminui, né? Fica mais apertadinho ali na pelve. Mas é possível sim. Inclusive aqui no feed, eu postei um resultado de uma gestante minha, da Priscila. A Priscila, a gente tentou fazer, né? Iniciamos o protocolo para que a neném virasse e a gente conseguiu fazê-la virar com exatas 36 semanas. Eu tirei um print da conversa em que ela fala: Bru, fiz hoje a ultra e virou. E com 36 semanas a gente conseguiu virar. Então é possível, mas as chances são menores. Conforme a gestação avança, o bebê ganha peso, cresce e desenvolve, as chances de virar diminuem, mas não se tornam nulas. É possível, entendeu? Na sua opinião, qual a melhor posição para o parto normal? A posição em que a mulher se sente confortável, né? Então, geralmente, quando a gestante encontra uma posição confortável, tá tudo bem. Inclusive, tem gestante que se sente confortável na posição ginecológica, que para algumas é a menos confortável possível, né? Que é aquela posição mais sentada, um pouquinho mais sentada que a ginecológica, com as pernas para cima. Tá tudo bem. Agora, eu tenho as minhas favoritinhas, né? Que eu sempre indico para as minhas gestantes, a gente tenta e vê se fica confortável ou não. E que também diminui o risco de laceração, como 4 apoios, por exemplo. Para mim, gente, 4 apoios é a posição divina. A gente consegue reduzir risco de laceração. É uma posição que geralmente a gente tem mais pressão na pelve, sem contar na ação da gravidade. A mulher tá mais... Ela fica quase que em pé de 4 apoios. A gente tenta 4 apoios
um pouquinho mais em pé, ou na maca, ou em outro local. Banqueta também é muito legal. Em pé é muito bacana também.